A todos vocês que estão interligados com o programa da Igreja Batista de Neves, na Escola Bíblica Dominical, recebam todos meu cordial bom dia. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9 deste trimestre. E a lição de número 9, ela está baseada justamente no 8º mandamento, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. E diz assim: não furtarás. Essa lição, como as outras anteriores e as que vêm até o 10º mandamento, é a de número 9, escrita pelo pastor Romilton Lourenço. Ele descreve esse 8º mandamento da seguinte forma: o primeiro relato de desonestidade na Bíblia aconteceu no Jardim do Éden. Nossos primeiros pais furtaram da árvore do conhecimento do bem e do mal o fruto que lhes era proibido. Leia Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 15. Desde então, a humanidade entrou em litígio com o Criador. Oséias capítulo 4, versículos de 1 a 3. Deus sabia que existiam salteadores, por isso criou um mandamento abrangente a qualquer tipo de subtração. Na época do Antigo Testamento, a sentença para quem furtava era a devolução. O ladrão deveria devolver em dobro tudo que foi indevidamente saqueado de alguém. Êxodo, capítulo 22, versículo 9. A sociedade atual está apenada pela violência. É possível imaginar o trauma gerado em quem teve o seu imóvel invadido sorrateiramente por um ladrão enquanto dormia. Parece que a situação está invertida. Famílias estão cada vez mais presas, condenadas em suas residências, cercadas de muros e grades de proteção. E os meliantes estão soltos, praticando todo tipo de furto. A desobediência ao 8º mandamento trouxe caos à sociedade, pois quem deseja retirar do próximo aquilo que não é devido, entra em rota de colisão com as leis morais de Deus. O 8º mandamento é claro: seja honesto. Decida pela honestidade aos recursos financeiros. Respeite os bens alheios. Se pegou emprestado, devolva na data combinada. E aí, pastor Romilton nos traz o primeiro tópico com o seguinte título: furtar é adquirir algo pelo qual não tem direito. Um dia desses, entrei em uma escola e havia uma pesquisa sobre a violência. Uma das perguntas era: o que leva um ser humano a furtar? Até aí, nada demais. Entretanto, o que me chamou a atenção foi o que vi na parte que prende o papel na prancheta. Ali havia uma caneta presa a um barbante. O que deseja alguém que pula o muro de uma casa enquanto os proprietários dormem? A mesma coisa que alguém que furta uma caneta. Ambos querem algo que não lutaram para conquistar. Quem furta quer adquirir algo que não é seu por direito. Furtar é apropriar-se de algo que não lhe pertence. Todo ladrão procura obter alguma coisa por nada em troca. O 8º mandamento é mais do que uma conduta moral.
É, na verdade, uma sentença divina, afirmando que Deus quer que nossos bens, patrimônios e objetos sejam conquistados apenas pelo fruto do nosso trabalho ou por doação, nunca pelo furto. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O suor do trabalho é um antídoto para quem pensa em furtar. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4, 28. Aquele que trabalha tem o direito de adquirir seus bens. Se alguém não quiser trabalhar, nem o direito de comer terá. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Todo trabalho, ainda que seja árduo, é virtude. Salmo 128, versículo 2. Trabalhar é uma bênção. O trabalho enobrece o homem. Por que o ladrão pulou o muro para roubar? Porque furtar é mais fácil do que adquirir com o suor do próprio rosto. Deus ama ao trabalhador, mas condena o preguiçoso. Provérbios 21, 25. Só é possível prosperar trabalhando. Provérbios 10, 4. A sociedade atual tem muita dificuldade em cumprir o 8º mandamento. Afinal, que problema há em levar uma simples canetinha de uma instituição que não fora doada, levar para casa? Talvez tenha sido esse o mesmo pensamento de Acã, Josué 7, 20, 26 e 20 homens. Não viram o pecado de Acã, mas Deus tudo vê. Uma vida honesta diante de Deus requer paciência. Provérbios 28, 20. O problema da atual sociedade é pensar que sempre irá dialogar com o enriquecimento ilícito. Segundo tópico da lição: seja honesto com Deus. É possível roubar a Deus? O profeta Malaquias diz que sim. Malaquias 3, 8. Certa vez, uma irmã se dirigiu ao seu pastor e lhe perguntou se era possível saber se o seu noivo era dizimista. Antes que o pastor pensasse que se tratava de uma preocupação financeira, a irmã se antecipou dizendo-lhe: se o meu futuro marido é honesto a Deus, certamente será a mim. Uma das belas canções do Inário do Cantor Cristão diz: o que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Mais do que cantar uma linda estrofe da canção, esta deve ser uma prática de honestidade ao Senhor. A ausência de mordomia é equivalente ao roubo. Tudo que possuímos vem do Senhor. 1 Coríntios 10, 26. Assim, é nossa obrigação contribuir para que o reino de Deus seja cada vez mais expandido. Ser honesto com Deus é, no mínimo, devolver parte daquilo que Ele nos concedeu. 2 Coríntios 9, 7. Se no passado o dízimo era um instrumento usado para sustento dos levitas, nos dias atuais, este é a manutenção da casa de Deus. Deus
encoraja seu povo a ofertar com honestidade e promete ao honesto que este verá as bênçãos vindas dos céus. Malaquias 3:10. Terceiro tópico: diversos tipos de furtos. Se o 8º mandamento não existisse, muito provavelmente a humanidade estaria envolvida em um caos sem precedentes. A partir do 5º mandamento, o Decálogo tem como função proteger o nosso próximo e a nós mesmos. A ordem de não furtar acaba sendo um conceito fundamental para a harmonia de uma sociedade organizada. Vivemos envolvidos em um caos social, mas a situação estaria bem pior se não houvesse a ordem divina para não furtar. Ainda assim, existem alguns que insistem em furtar. Aliás, que fique claro, furtar é diferente de roubar. O ato de furtar é sorrateiro. Furtar é apropriar-se indevidamente de algo que pertence a outrem, sem o uso da violência. Já roubar é subtrair algo de propriedade de uma pessoa com uso de armas de fogo ou com violência. Quais os tipos de furtos? São muitos, mas dentre eles podemos destacar alguns produtos nos supermercados. Os alimentos congelados são apontados como os piores exemplos, pois o consumidor poderá pagar mais caro não pelo preço da carne, mas pelo gelo contido na embalagem. Deus condena tal fraude. Levíticos 19:35. Não são raros os casos em que patrões e empregados são condenados pela Justiça do Trabalho por causa do furto. Em se tratando de patrões, o furto acontece quando os direitos trabalhistas são negados. Por causa do alto índice de desempregados, alguns julgam não necessário a assinatura da carteira de trabalho e pagam os salários abaixo da tabela. Quando despedem seus funcionários, tem sido comum mandar o empregado procurar a justiça dos homens para receber seus proventos. Não depositam fundo de garantia do tempo de serviço. Tampouco quitam as contribuições do INSS. Por outro lado, alguns empregados desonestos utilizam-se do telefone da empresa para resolver seus problemas pessoais. Já ouvi dizer que alguns evangélicos foram pegos lendo a Bíblia no horário do expediente. O que as Escrituras Sagradas nos dizem sobre isso? A resposta sobre a relação entre patrões e empregados está em Efésios 6, de 5-9, onde a essência desse relacionamento é a sinceridade e temor ao Senhor nas atitudes. Por fim, há nos dias atuais muitos falsos pastores furtando em nome de Deus. É fato que existem muitas igrejas das mais variadas denominações que fazem uso da teologia da prosperidade, em que seus frequentadores estão cada vez mais pobres e seus líderes cada vez mais ricos. A mercantilização da fé, com a venda de produtos como lenços ungidos, sabonetes, sal, óleos, águas oriundas de rios bíblicos, são alguns exemplos de furtos
que estão enganando fiéis em nome de Deus e, como troca, oferecem a cura e a prosperidade. O Senhor Jesus condenará a estes falsos profetas que furtam usando o seu santo nome. Mateus 7, 22, 23, 2 Pedro 2, 3. Que possamos ser honestos diante do Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude a não furtar nem o amor a alguém, quanto menos a confiança de quem nos ama. E para pensar e agir, encerrando esta lição, o autor escreve o seguinte: como você entende a expressão achado não é roubado, à luz do 8º mandamento? Porque existem casos de crianças nos primeiros anos do ensino fundamental que trazem para casa dentro da mochila alguns objetos como apontador, lápis e borracha que foram furtados do coleguinha. Como interpretamos a decisão do profeta Eliseu em não aceitar uma oferta pela cura do capitão Naamã? Que nós possamos ficar e atender a recomendação produzida pela palavra de Deus e pelo ensino da lição desse sobre o 8º mandamento: não furtarás. Que Deus dê um dia feliz para todos e abençoado.